Eu morava sozinho em uma casa pequena nos arredores de Seattle. Comprei ela há alguns anos, aproveitando o fato de ser bem barata para a região. A casa ficava em um beco sem saída, rodeada por árvores altas e com poucos vizinhos por perto. O lugar ideal para alguém como eu, que não é muito fã de gente. Minha rotina era bem simples. Eu trabalhava de casa como programador. Saía algumas vezes por semana para fazer compras ou correr. De vez em quando, alguns amigos vinham me visitar, embora isso tivesse se tornado cada vez mais raro. O que posso dizer? Sou um eremita moderno. As noites eram super tranquilas e eu já tinha me acostumado com isso, mas aquele inverno foi mais rigoroso do que o normal. As temperaturas caíram de repente e os dias pareciam acabar antes mesmo de começarem. Com tudo isso, a casa começou a parecer maior e mais fria. E tudo estava tão normal e entediante que comecei a pensar que estava tudo bem. Mas, como dizem, as coisas boas não duram para sempre e quase sempre há algo sombrio à espreita. A primeira vez que percebi que algo não estava certo foi uma noite, enquanto tentava dormir. Ouvi um barulho estranho, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. Eu pulei da cama imediatamente. Peguei uma lanterna que sempre mantenho perto de mim para procurar coisas quando as deixo cair sobre os móveis, e fui investigar o som, mas não vi nada. Devia ser o vento, pensei, ou algo assim, mas aquilo foi só o começo. Na mesma semana, os barulhos se tornaram mais frequentes. Embora eu nunca tenha conseguido encontrar a origem, me convenci de que eram apenas ruídos da casa ou talvez de fora. No entanto, essa confiança quase me custou caro. Uma sexta-feira, por volta da meia-noite, ouvi um estrondo vindo da cozinha. Não era um tapinha ou algo leve, mas sim como se alguém tivesse deixado algo pesado cair no chão. Desci correndo, pegando um bastão de alumínio que eu sempre mantenho na sala, e acendi as luzes da sala de estar. Mas, quando cheguei, vi que tudo estava no seu lugar. No entanto, quando cheguei à cozinha, vi algo que parecia estranho. A faca que eu tinha deixado na bancada não estava mais lá. Estava caída no chão. Peguei a faca e coloquei de volta no lugar, me sentindo um pouco ridículo por estar tão paranoico. Provavelmente foi um descuido. Tentei me convencer, mas, ao voltar para o andar de cima, não consegui me livrar da sensação de que alguém estava me observando. Não consegui dormir nada naquela noite, mas, por volta das 3 da manhã, ouvi um sussurro muito baixo que parecia vir de fora do meu quarto. E isso realmente me deixou nervoso. Não me atrevi a abrir a porta. Estava com muito medo. Nem me ocorreu pegar o bastão, porque fiquei paralisado de medo, sentindo que, se abrisse a porta, algo terrível poderia acontecer. Mas, felizmente, nada aconteceu. No sábado, decidi verificar a casa inteira. Procurei possíveis pontos de entrada, como janelas que não estavam bem fechadas ou qualquer coisa que explicasse os barulhos, mas não encontrei nada. Estava tudo em ordem e as fechaduras pareciam boas. Mesmo assim, a inquietação não passou. Para me distrair, passei o resto do dia assistindo televisão, tentando não pensar no que estava acontecendo, mas naquela noite os barulhos voltaram, e dessa vez estavam diferentes. Agora não era apenas um estalo ou um rangido, eram passos, com certeza eram passos. Eles se moviam devagar, da sala de estar para a sala de jantar e depois subiam as escadas. Dessa vez, peguei o bastão, com o coração na boca, abri a porta do meu quarto. Eu não ia deixar o medo me dominar. Alguém tinha entrado na minha casa e estava brincando com a minha ansiedade, e eu não poderia permitir isso. Desci as escadas com cuidado, iluminando o corredor com minha lanterna. Quando cheguei no segundo andar, vi que estava tudo silencioso. Então verifiquei cada canto, mas não havia nada. Foi então que percebi algo que não estava ali antes. Na janela da sala de estar, havia 5 marcas paralelas no vidro, como se alguém as tivesse feito com as unhas. Meu coração quase parou nesse momento. Não fiquei para descobrir. Subi correndo e tranquei-me no meu quarto, bloqueando a porta com a primeira coisa que encontrei, enquanto o volume da TV cobria os barulhos. Mal consegui dormir naquela noite. Meus nervos estavam à flor da pele e qualquer barulho me fazia pular da cama. Na manhã seguinte, encontrei algo perturbador na cozinha. Pequenas pegadas úmidas, como se uma criança tivesse passado por ali, levando da porta dos fundos até o corredor.
Aquele domingo foi um dia exaustivo e decidi que já tinha chegado o suficiente. Então comecei a instalar câmeras de segurança na casa. Comprei um par em uma loja na esquina e instalei na sala de estar, na sala de jantar e no corredor que dava para os quartos. Naquela noite, fiquei na frente do monitor, esperando ver algo que explicasse toda aquela confusão, mas nada apareceu imediatamente. Foi depois das 2 da manhã que vi algo nas câmeras que me deixou paralisado. Na sala de jantar, bem no limite do ângulo de visão, algo se moveu. Era uma sombra, ou melhor, uma figura quase invisível, com forma humanoide, mas seu movimento era estranho, como se estivesse se forçando a se mover. Naquele momento, saí disparado do meu quarto, bastão em uma mão e celular na outra. Fui descendo devagar as escadas, com o coração acelerado, mas, quando cheguei ao andar de baixo, estava tudo completamente silencioso, exceto por um som estranho vindo da cozinha, uma respiração ofegante. Me inclinei para fora da porta, bastão firme na mão, e acendi a luz, mas não havia ninguém lá. No entanto, a porta dos fundos estava aberta. Isso me deixou completamente confuso, porque eu sempre trancava. O que diabos estava acontecendo? De repente, as câmeras começaram a apitar novamente, uma depois da outra, até que todas mostraram movimento em diferentes partes da casa. Olhei para a tela, meu coração na boca, e vi que na sala de estar havia uma figura parada, perfeitamente imóvel, em frente à câmera, como se soubesse que estava sendo observada. Na sala de jantar, 2 outras figuras menores se moviam lentamente, parando bem na frente de um móvel. Num piscar de olhos, percebi que tudo estava fora de controle. Me preparei para saltar e correr, mas antes que eu pudesse reagir, algo invisível agarrou meu braço e me jogou contra a parede. Senti o impacto no meu lado e o bastão escorregou das minhas mãos. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, outra força me levantou e me jogou pela sala. Meu corpo se chocou contra uma estante que desabou sob o impacto, e lá estavam, não um, mas 3 daqueles seres escuros me cercando. Eram as sombras que eu já havia sentido antes. Um deles se aproximou o suficiente para me levantar do chão, como uma boneca de pano, e me atirou de volta contra a parede. O golpe me deixou sem fôlego, e a dor se espalhou pelo meu corpo. Quando achei que tinha um momento de descanso, outro ser me agarrou pelas pernas e me arrastou pelo chão. Senti minhas costas baterem brutalmente contra o piso, e nem consigo descrever a dor que percorreu meu corpo. Tentei chutar e me defender, mas a força deles era monstruosa, então fiquei completamente indefeso. Finalmente, eles me largaram sobre uma mesa que quebrou sob o meu peso. E, quando achei que o pesadelo tinha acabado, outros se juntaram à diversão, me pegando e me jogando contra os móveis, repetidamente. Minha cabeça girava a cada golpe, e eu podia sentir como eles estavam se divertindo, como se tudo aquilo fosse um jogo para eles. Em um segundo de calmaria, vi os 3 olhando para baixo, para mim, com uma espécie de expectativa. Eu estava sangrando e sentindo dor, mas aproveitei aquele momento. Com as poucas forças que me restavam, me levantei, cambaleando, corri para a janela mais próxima e pulei sem pensar. Quando me virei, vi que aqueles seres estavam na moldura da janela, me observando sem fazer nenhum esforço para me seguir. Naquele momento, percebi que eles não queriam me pegar, estavam apenas brincando comigo, aproveitando a minha dor e meu medo. Chamei a polícia do meu carro, mas, quando chegaram, não encontraram nada. As câmeras estavam destruídas e não havia sinal dos invasores. E, claro, não me acreditaram quando contei o que havia acontecido, e eu não os culpava. Assim como não te culpo se achar que tudo isso é uma mentira ou a ilusão de um louco, mas acredite em mim, foi exatamente isso que eu vivi. Nem eu tenho uma explicação para isso. Mas não acabou aí. Naquela noite, decidi ficar em um motel. Passei horas chorando. Quando finalmente adormeci, me vi em outro sonho estranho. Estava do lado de fora da casa, olhando para ela de fora. As sombras ainda estavam lá, paradas, me hipnotizando. Então, caminhei em direção à casa, mas o sonho terminou abruptamente. Quando acordei, estava no quintal da minha antiga casa, bem onde o sonho havia acabado. Nesse mesmo dia, fui para a casa dos meus pais e pedi para esconderem as chaves do carro e trancarem bem as portas à noite.
No entanto, esses episódios não se repetiram, o que me confirmou que eu não estava louco e que aquelas coisas realmente estavam ligadas àquela casa. Meses depois, vendi a casa por um preço ridiculamente baixo. Não contei nada aos novos donos sobre o que havia acontecido. Eu só precisava deixar aquele pesadelo para trás. Ainda sonho com a casa algumas noites, mas agora, nos meus sonhos, estou do lado de fora, observando a família que comprou a casa, gritando lá dentro e chorando. Sempre acordo suado e há dias em que sinto vontade de ligar para eles, só para ver se estão bem. Mas, depois de alguns minutos pensando, sempre decido não ligar. Não quero saber mais nada sobre aquele lugar. Meu nome é Alana, tenho 23 anos e acabei de me formar na faculdade. Agora moro em uma casa bem legal, mas tenho que compartilhá-la com 4 colegas de quarto. Todos nós éramos amigos na faculdade, mas depois de alguns meses morando juntos, as coisas começaram a ficar bem tensas. O pior de tudo foi a briga pelo banheiro. Havia drama constante e as coisas não estavam melhorando. Justo quando decidimos nos mudar, resolvemos fazer uma viagem para Las Vegas. Reservamos o hotel e compramos as passagens de avião. No começo, eu estava animada com o plano, mas aí a Cindy, uma das minhas colegas de quarto, começou a me irritar com tudo. Até as menores coisas. Ela me xingava por não lavar a louça direito ou por colocar comida demais no prato do gato. Era como se ela quisesse fazer a minha vida miserável de qualquer jeito. Então, uma semana antes da viagem, eu disse para todo mundo que não iria. Pedi para se divertirem e que preferia ficar em casa. As outras colegas de quarto tentaram me convencer, mas a Cindy concordou com a minha decisão. Então, na sexta-feira, elas partiram e eu pensei que finalmente teria a casa só para mim, pela primeira vez. Eu realmente precisava desse espaço e dessa paz. Planejei aproveitar o final de semana tranquilo. Então fiz algo gostoso para comer e comecei a assistir episódios antigos de The Big Bang Theory. Mas, por volta das 10 da noite, ouvi um barulho alto na porta da frente. Fiquei imediatamente assustada. Pensei que fosse um louco ou um ladrão tentando entrar. Mas quando olhei pela chaveira, vi o Dixon, o namorado da Cindy. Eu já tinha visto ele algumas vezes e não gostava mais dele. Era aquele tipo de cara falastrão que achava que era melhor que todo mundo. O que você quer? Eu perguntei. A Cindy não está aqui. Eu sei, mas preciso conversar com você. Ele respondeu. Por favor, me deixa entrar. Por quê? Eu perguntei. Porque você é bonita? Ele disse. Ei, bom, a Cindy não está aqui. Então a gente podia se divertir um pouco. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Esse cara, além de ser um completo estranho, queria trair a namorada com mim. Que porra era essa? Que tipo de garota ele achava que eu era? Não tinha a menor chance de isso acontecer. E, fora que, toda vez que a Cindy me via, ela já me odiava sem motivo. Eu não ia dar mais motivos para ela. Desculpa, mas não vou te deixar entrar, eu respondi. Acredite, você vai se arrepender disso, ele ameaçou. Naquele momento, eu ainda não tinha aberto a porta, mas isso não impediu o Dixon. Ele tirou o celular e colocou na chaveira. Olha isso aqui, ele disse. Foi difícil de ver, mas deu para perceber que ele estava me mostrando uma foto de alguém nua. A princípio, eu pensei que fosse a Cindy, mas, ao olhar melhor, percebi que era eu. O que você está fazendo? Perguntei, confusa e enojada. Me deixa entrar e eu explico, ele respondeu. Fiquei em choque e um pouco com medo também. Mas eu precisava entender o que estava acontecendo, então resolvi abrir a porta. Assim que entrei, cruzei os braços e fiquei olhando para ele, esperando uma explicação. E foi aí que ele me contou como tinha recebido várias fotos minhas, todas tiradas pelo meu ex, Michael. Eu tinha terminado com ele meses atrás e sabia que ele era um idiota. Mas o pior de tudo era que eu nunca tinha mandado nada para ele. O que significava que ele havia tirado aquelas fotos sem o meu consentimento. Por que você está me mostrando isso? Eu perguntei. Eu quero que a gente se conheça melhor enquanto a Cindy não está aqui. Ele disse. Se você não fizer o que eu quero, vou mandar essas fotos para a Cindy e contar para todo mundo que estamos tendo um caso. Eu fiquei paralisada. Você está dizendo que?
Se eu não dormir com você, vai contar para todo mundo que eu dormi. Se eu concordar, você não vai fazer isso. Eu insisti, levantando a mão como se estivesse ameaçando-me com o celular. A situação estava cada vez mais sombria e perigosa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O Dixon estava me ameaçando de mostrar as fotos para a Cindy. Eu me recusei a entrar nesse jogo dele. Num acesso de raiva, o empurrei e socoei ele na cara. Fechei a porta e tranquei, gritando para ele sair. Ele era uma das pessoas mais nojentas e assustadoras que eu já conheci. Depois desse momento, liguei para minha irmã para contar o que tinha acontecido, mas acabei desligando porque meu celular não parava de tocar. Parece que o Dixon cumpriu a promessa. Começou a compartilhar minhas fotos nuas com todo mundo. A Cindy e o resto das minhas colegas de quarto começaram a me bombardear com mensagens horríveis, dizendo que queriam que eu me mudasse da casa e jurando que iam mostrar aquelas fotos para os meus pais. A maneira como me chamaram foi terrível. Eu não quero nem lembrar das ofensas. Tentei mandar uma mensagem explicando o que aconteceu, mas não tinha como eles acreditarem em mim. Eu imaginei que as 4 estavam no quarto do hotel em Las Vegas, se divertindo enquanto a Cindy estava fazendo questão de virar todas contra mim. Eu sabia que ela estava procurando qualquer desculpa para me derrubar, e parecia que ela tinha conseguido. Mas eu não ia deixar isso me destruir, então comecei a pensar em uma maneira de provar minha inocência. Graças à minha excelente memória, eu lembrei onde o Dixon morava. Então pulei no meu carro e fui direto para o apartamento dele. Bati na porta até ele aparecer. Ele só sorriu e disse: "Então, mudou de ideia?" Eu respondi que todo mundo estava me achando uma traidora. Então resolvi arriscar. "Eu vou dormir com você, mas só se você explicar o que fez isso." A princípio, ele tentou evitar o assunto, mas eu insisti até que ele começou a confessar. Eu estava gravando com meu celular, então capturei tudo. Descobri que ele era o responsável pelas fotos e que a Cindy estava por trás de tudo. Ela tinha dado aquelas fotos para ele, não o meu ex, e tudo fazia parte de um plano dela para me fazer parecer má e me expulsar do grupo. Perguntei por que ele tinha concordado em participar disso, e ele só deu de ombros dizendo: "Porque não? Você é muito atraente." Quando ouvi isso, eu soube que tinha tudo o que precisava. Então saí. Ele tentou me parar, mas eu o empurrei e saí correndo. Quando cheguei em casa, ouvi a gravação novamente para ter certeza de que estava tudo certo e então decidi mandar para a Cindy e para os outros. Mas não foi só isso. Também enviei para os pais da Cindy, para o chefe dela e para todos os contatos que eu tinha no meu celular. No final, minhas outras colegas de quarto voltaram mais cedo e deixaram a Cindy em Las Vegas. Ela nunca voltou para pegar suas coisas. Eu sei que isso tudo parece absurdo. Como alguém poderia bolar um plano de vingança tão complicado sem uma razão real? Eu quero encontrar a Cindy e perguntar o que ela estava pensando, mas talvez seja melhor deixá-la em paz e esquecer esse episódio bizarro para sempre. Meu nome é Jake e eu tenho 18 anos. Acabei de terminar o ensino médio e estou esperando os resultados para ver se entro na faculdade. No entanto, com tudo o que aconteceu recentemente, estou mais preocupado com o que vivi do que com isso. Sou filho único e moro só com o meu pai, o Tom. Somos apenas nós dois desde que eu tinha 5 anos, quando minha mãe foi embora. Meu pai me contou que ela saiu com outro homem com quem estava se relacionando há um tempo. Eu costumava perguntar sobre ela, mas, à medida que fui crescendo, comecei a entender melhor a situação. Sinto muito, filho, mas eu realmente não sei onde sua mãe está. Ele dizia. Um dia, ela me ligou e falou que não voltaria. Eu não vou mentir, não fiquei surpreso. Sempre suspeitei que ela tivesse um caso com outro, mas um dia eu perguntei. Ela não queria manter contato comigo. Meu pai deu de ombros. Ela não deixou o número nem endereço e nunca veio te visitar. Provavelmente ela tem uma nova família agora. Eu sinto muito, filho. Sei que é difícil tomar um golpe desses, mas é assim que a vida é. Às vezes, a maioria das pessoas é egoísta, é assim mesmo. Alguns vão ser seus parentes ou melhores amigos, mas eu sempre vou estar aqui para você. Eu nunca vou te impor uma madrasta, porque isso pode ser complicado. Eu não quero que você passe por isso. Eu sei, pai.
pai, e sou grato. Eu te amo. Eu respondi. Eu também te amo, filho. Provavelmente essa foi a última conversa profunda que tivemos sobre minha mãe. A verdade é que meu velho era um cara incrível. Não só um bom provedor, mas também um bom amigo. Fazíamos muitas coisas juntos, como jogar basquete, assistir a filmes ou jogar videogame. Sério, eu não podia reclamar, mas enfim, é normal querer estar perto da sua mãe, saber que ela está viva, mas algumas coisas simplesmente não são para ser. Com o tempo, meu pai começou a sair mais. Acho que ele achou que era hora de olhar para o futuro, porque em algum momento eu iria sair de casa. Você tem que construir sua própria vida, Jake. Isso é natural e saudável. Você deveria ser feliz sozinho, ele dizia. E claro que ele estava certo. Há uns meses, durante o verão, eu fiquei sozinho em casa por algumas semanas. Nunca tinha ficado tanto tempo sozinho. Mas meu pai foi viajar para a Europa com a nova namorada, uma mulher incrível chamada Clara. Seja responsável, Jake. Se divirta. Saia com seus amigos e com as meninas, mas não deixe a coisa subir a cabeça. Ele me instruiu antes de sair. Sem problemas, pai. Se divirta e diga a Tiffany que eu mandei um oi. Nos vemos em 2 semanas, eu respondi. Nos primeiros dias, eu chamei alguns amigos para casa. Tomamos umas cervejas, rimos muito, mas como sou filho único e não tenho namorada, decidi aproveitar o resto das minhas férias sozinho. Eu queria experimentar o que é viver sozinho, mas eu não fazia ideia do terrível evento que estava prestes a acontecer. Uma noite, eu tive um pesadelo horrível. Sonhei com minha mãe. Ela estava sendo violentamente morta e gritava, completamente indefesa. Eu não conseguia ver o rosto do agressor. Era só uma sombra escura atacando ela. Acordei tremendo e encharcado de suor. Que maneira legal de lembrar da minha mãe, pensei. Talvez isso fosse meu subconsciente me dizendo que algo estava acontecendo com ela. Isso passou pela minha cabeça, mas eu tentei afastar essa ideia rapidamente. Quando finalmente saí da cama, a casa estava em completo caos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas logo percebi que surpresas inesperadas estavam por vir. Olhando ao redor, percebi que minha sala estava cheia de fotos antigas espalhadas pelo chão, todas de minha mãe. Algumas fotos eram dela sozinha, outras com eu. Eu não via essas fotos há anos. Ao pegá-las, minhas mãos tremiam. Quem tinha feito isso? Seria alguma brincadeira macabra, ou algo assim. Eu verifiquei se todas as portas e janelas estavam bem fechadas, para ter certeza de que ninguém tinha entrado em casa. A ideia de que isso poderia ser algum tipo de aviso sobrenatural começou a se formar na minha mente. Eu queria ligar para o meu pai, mas por outro lado, não queria que ele achasse que eu ainda era um medroso. E o que ele faria, de qualquer forma? Naquela noite, eu tive outro sonho estranho com minha mãe. Dessa vez, ela falou diretamente comigo. Olhe no sótão, filho. Quando acordei, aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Sem pensar 2 vezes, corri para o sótão. Quando cheguei lá, olhei para todos os lados, mas não havia nada que me desse alguma pista. Então, eu olhei para um armário antigo à minha frente e imediatamente abri, pensando que talvez eu pudesse encontrar algo. Mas, depois de passar por álbuns antigos e ler alguns documentos velhos, sem encontrar nada relevante, eu me senti meio burro por ter dado ouvidos a um simples sonho. Mas, quando estava prestes a sair, por algum motivo, pensei em mover aquele armário. Quando fiz isso, percebi que atrás dele uma parte da parede não estava pintada. Estava coberta com gesso, como se alguém tivesse feito uma reparação ali. Naquele momento, pensei em pegar um martelo que estava com um baú antigo à minha direita e comecei a bater na parede. Depois de um tempo batendo, eu gritei quando vi o que estava escondido lá. Um esqueleto vestido com roupas femininas. Em uma das fotos que eu tinha, lembrei que minha mãe usava exatamente as mesmas roupas, um vestido verde com listras brancas. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos quando percebi o que eu tinha ali. Essa era a dolorosa realidade. Minha mãe estava morta, e o corpo dela estava ali, na minha frente. A única conclusão que eu pude tirar era que meu pai era o responsável. Sem perder tempo, liguei para a polícia. Eles levaram o esqueleto. Depois de fazerem testes de DNA, confirmaram que era realmente minha mãe. Enquanto isso,
A polícia me pediu para não contar ao meu pai sobre o que eu tinha descoberto antes dele voltar das férias. Eu me senti mal por esconder isso dele, mas sabia que era o melhor. Quando meu pai voltou, eu o questionei e não demorou muito para ele finalmente quebrar o silêncio. Ele confessou que minha mãe estava tendo um caso, mas que nunca pensou em me deixar. Ela queria deixar meu pai e me levar junto. Para ele, a ideia de ser abandonado e perder sua esposa e filho foi demais. Então, uma noite, enquanto eu estava dormindo, ele a matou e escondeu o corpo atrás daquela parede. Agora, meu pai está na prisão e parece que nunca mais vai sair. Horrível, eu sei, mas apesar de tudo o que ele fez, ele sempre foi um bom pai para mim, então ainda o visito de vez em quando atrás das grades. Embora eu também continue fazendo terapia, porque lidar com tudo isso é um turbilhão emocional que eu não consigo enfrentar sozinho. Isso aconteceu há alguns anos, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha apenas 11 anos na época, e como qualquer criança, era bem normal. Não me sentia diferente dos outros, e achava que coisas assustadoras só aconteciam no noticiário ou em filmes. Mas, naquele dia, minha visão sobre isso iria mudar. Era uma tarde qualquer, como todas as outras. Eu estava voltando da escola. O caminho de casa era curto, apenas algumas ruas. Então tudo parecia normal. Estava pensando sobre o dever de casa e como eu não conseguiria jogar Counter-Strike com meus amigos na hora. Pode parecer meio bobo, eu sei. E até hoje me surpreende pensar como eu fiquei triste só de pensar nisso. Mas não sabia que, naquele mesmo dia, eu teria razões de verdade para me preocupar. Corri até a porta da frente e a abri, mas algo estava errado. As luzes do corredor estavam acesas e meus pais nunca chegavam antes das 7. Peguei a chave, abri a porta e empurrei ela lentamente. Estava tudo em silêncio, então deixei minha mochila na entrada. Fechei a porta e dei alguns passos em direção à sala. A TV estava desligada, os móveis no lugar, mas havia uma atmosfera estranha que eu não conseguia descrever, como se a casa soubesse que eu não estava sozinho. Subi as escadas à procura dos meus pais, tentando não fazer barulho, mas quando cheguei à porta do quarto deles, percebi que estava fechada. Eles sempre deixavam aberta, e isso me deixou imediatamente nervoso. Empurrei a porta devagar e dei uma olhada rápida, mas tudo parecia normal, exceto por um detalhe. As roupas de cama tinham impressões digitais. Alguém havia procurado algo na cama com as mãos sujas. Não poderia ter sido meu pai. A minha mãe teria matado ele se visse isso. Decidi sair do quarto e fui até o quarto da minha irmã, mas estava vazio também. No entanto, o bichinho de pelúcia favorito dela estava no chão, ao lado de um livro aberto, e no momento em que comecei a pensar em fugir, ouvi um barulho lá embaixo. Um estrondo, como se alguém tivesse derrubado algo pesado na cozinha. Meu coração quase parou e eu desci na ponta dos pés, com as pernas tremendo a cada passo. Mas parei quando cheguei à sala e olhei rapidamente em direção à cozinha. De onde eu estava, consegui ver uma cadeira caindo e uma panela rolando pelo chão. Foi aí que eu o vi. Uma figura passou rapidamente entre os móveis. Ele estava se movendo rápido demais para eu conseguir enxergar direito, mas sabia que ele não estava sozinho. O medo me tomou com força. Corri atrás do sofá e me agachei, respirando fundo, tentando ver melhor. Ele era um homem alto, vestido de preto, com um capô que mal deixava seu rosto à vista. Ele se movia calmamente, como se soubesse que não estava com pressa, e começava a procurar nas gavetas da cozinha, abrindo uma após a outra e jogando as coisas no chão, como se estivesse procurando algo específico. Fiquei paralisado, segurando a respiração, para não ser notado. Mas então, o pior aconteceu. Ele parou e virou a cabeça lentamente em minha direção. Ele não podia me ver, mas eu sentia que ele sabia que eu estava ali. O homem deu um passo na minha direção, e minhas pernas decidiram agir antes que fosse tarde demais. Corri em direção às escadas, sem coragem de olhar para trás, mas foi quando ouvi os passos pesados atrás de mim. Corri escada acima com o coração disparado e quase tropecei nas escadas, tentando chegar ao quarto dos meus pais. Quando cheguei, me escondi atrás de um móvel. O homem andou devagar, olhando para todos os lados, mas não conseguiu me encontrar. Quando ele finalmente saiu,
Eu sabia que aquela era a minha chance de escapar. Então, saí do meu esconderijo, mas, ao fazer isso, o vi. Ele estava lá, no fundo das escadas, esperando por mim. Nos olhamos nos olhos por alguns segundos e meu coração quase parou de tanto medo. Então, num impulso de adrenalina, virei e corri como nunca antes em direção ao quarto dos meus pais. Bati a porta com força, bem na cara dele, e por um momento vi ele cair tentando entrar. Me apressei em procurar um lugar seguro e acabei indo para o banheiro. Fechei a porta e trancando-a, embora isso não tenha me dado muita confiança. Sabia que a fechadura era só uma peça de metal que poderia ser quebrada com um bom empurrão, mas não havia outra saída. Me encostei na porta, tentando acalmar a respiração, e rapidamente olhei em volta para ver se encontrava algo com o que me defender. Mas o único item que encontrei foi uma garrafa de desinfetante para feridas na prateleira. Não era muita coisa, mas era melhor do que nada. Foi aí que ouvi os passos dele chegando mais perto, até que, de repente, bam! A porta tremeu com o impacto de um golpe. Eu sei que você está aí. Não vou te machucar. Só estou procurando algo que pertence ao seu pai. Abre logo, ele disse com a voz calma. Mas eu sabia que isso era só uma fachada. O segundo golpe foi mais forte, e quando olhei para a janela do banheiro, percebi que ela era muito pequena para eu escapar. Me senti encurralada quando ouvi o terceiro golpe. O som fez a madeira render e eu sabia que tinha apenas alguns segundos para agir. Sem pensar, me escondi na banheira e cobri meu corpo com a cortina. Foi nesse momento que ouvi o quarto golpe e a fechadura quebrou. A porta se abriu com um barulho aterrorizante e pude ouvir ele entrando, se movendo lentamente, sabendo que eu estava lá. Finalmente, ele se aproximou da banheira, viu através da cortina, levantou a mão e puxou a cortina para me revelar. Mas eu estava pronta. Quando ele me pegou de surpresa, joguei a garrafa de desinfetante nele com toda a força. O líquido o molhou e seus gritos ecoaram pelo banheiro enquanto ele colocava as mãos no rosto, recuando e cambaleando. Aproveitei a confusão dele, pulei da banheira e me joguei contra ele com toda a minha força, derrubando-o para o lado. Achei que ele tivesse batido a cabeça e ficado ferido, então desci as escadas em 3 saltos, sem olhar para trás. Embora ainda pudesse ouvir ele gritando lá em cima, corri até a porta da frente, a abri com um puxão e corri para a rua, não parando até estar várias casas longe. Só me atrevi a olhar para trás quando vi as luzes do corredor ainda acesas, mas não havia sinal do cara. Sentei na calçada, ofegante, esperando que alguém voltasse. Assim que saí, bati na porta de um vizinho. Quando a polícia chegou, tentei explicar o que havia acontecido, mas parecia tão louco que ninguém acreditou em mim. Eles vasculharam a casa, mas não encontraram nada de estranho, nem mesmo as marcas de impressões digitais nas roupas de cama que eu tinha visto. Mas então meus pais checaram a câmera de segurança, e tudo o que eu tinha dito era verdade. A polícia acreditou em mim imediatamente, e algumas horas depois identificaram o homem. Descobriu-se que ele não era apenas um ladrão, mas alguém com quem meu pai tinha tido um caso secreto por alguns dias. Acontece que meu pai era bissexual e estava tendo um caso com essa pessoa, mas tinha terminado o relacionamento recentemente. Esse homem estava na casa procurando por algumas joias que ele sabia que meu pai guardava. Isso, é claro, causou uma grande crise na minha família, e meus pais acabaram se separando. Mesmo mais, eu nunca vou esquecer aquele dia aterrorizante. Quando você é criança, seus pais sempre dizem para não conversar com estranhos ou aceitar nada deles. Bem, sou a prova viva de que esse é um conselho muito sábio. Eu tinha cerca de 12 ou 13 anos e morava em uma pequena vila isolada com meus pais. Nossa casa era enorme, com vários cômodos, mas éramos apenas 3, então o lugar parecia vazio. Estávamos no meio do nada e a loja mais próxima ficava a uns bons 2 quilômetros de distância, o que significava que eu não tinha amigos para brincar. Às vezes me sentia bem solitária, então decidi procurar companhia online, como qualquer pré-adolescente desesperada por conexão. Sabia que não era ideal conversar com estranhos, seja pessoalmente ou online, mas o Facebook e outras redes sociais eram um tipo de refúgio para mim.
Eu tinha um grupo de amigos online que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. A maioria morava em outros países e tinha idades variadas. Eu não estava sendo exigente, só queria alguém para conversar. Uma noite, meus pais decidiram visitar minha avó, que morava na vila vizinha. Era por volta das 20 horas, e quando minha mãe me ligou para avisar que eles passariam a noite lá, senti um frio na espinha. Eu adorava ter a casa só para mim, mas naquela noite, na floresta, eu estava um pouco assustada. Não havia escolha, então fechei todas as portas e janelas, fiz uma refeição rápida e me sentei para conversar online. Eu estava falando com minha amiga Ellie, que morava em Londres e tinha a mesma idade que eu, além de estar conversando com Masha e Alexa. No entanto, dos meus 72 amigos no Facebook, eu só realmente tinha falado com uns 50. De repente, recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia, alguém com quem eu nunca tinha falado. Como está a sua pizza de micro-ondas? No começo, ignorei a mensagem, mas logo uma segunda apareceu. Está se divertindo conversando com a Ellie. Dessa vez, eu fiquei surpresa ao abrir. Como esse cara sabia que eu tinha comido pizza no jantar e que estava no computador? Eu estava completamente confusa, então fiquei apenas encarando a tela, esperando por uma resposta. Então, esse cara, que se chamava Jimmy, me deixou completamente atonita com sua mensagem. Você desceu para pegar um copo d'água, colocou o seu pijama e agora, depois do jantar, está conversando com suas amigas no Facebook. Não é isso. Nesse momento, meu medo disparou. A única maneira de alguém tão distante saber o que eu estava fazendo era se ele estivesse me vigiando naquele exato momento. Eu não conseguia entender como era possível. Então fui checar o perfil dele e só encontrei fotos de anime. Não havia nada que me fizesse pensar que ele era alguém que eu conhecia. Então, num momento de ingenuidade, perguntei diretamente a ele como ele sabia o que eu estava fazendo. Fiquei encarando a tela esperando ele responder, mas tudo o que eu vi eram aqueles 3 pontinhos que apareciam e desapareciam enquanto ele digitava. Depois de um tempo, outra mensagem apareceu. Você está aí sentada na frente da tela há 20 minutos. Não deveria ir dormir agora. Eu pulei da cadeira como se tivesse sido queimada e comecei a andar de um lado para o outro, espiando pelas janelas para ver se havia alguém rondando nossa propriedade. Tudo o que eu vi era a escuridão e as sombras das árvores. O medo me dominou, então tentei desligar o computador o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse, outra mensagem apareceu que fez meu sangue gelar. Pare de me procurar. Você nunca vai me encontrar. Vá para a cama, garota. Seus pais vão se preocupar com você. Aquela última frase me fez tremer. Uma sensação desconfortável tomou conta de mim enquanto eu encarava a tela, sentindo como se uma sombra estivesse à espreita, mesmo estando sozinha em casa. Eu sabia que precisava ficar calma, mas o medo já tinha tomado conta de mim e aquela foi uma noite interminável. Desliguei o computador e fui para a cama, com o coração acelerado. No dia seguinte, estava tão assustada que decidi contar para os meus pais o que tinha acontecido. Meu pai trabalha com tecnologia, então ele sabia algumas coisas sobre computadores, e quando mostrei a ele a mensagem que recebi daquele cara, ele foi investigar. Depois de fazer algumas coisas, descobriu que minha webcam havia sido hackeada por um homem no Vietnã, que estava me espionando. Esse momento me deixou paralisada. Aquela noite foi a mais aterrorizante da minha vida. Lembro que meus pais sempre diziam para eu desconectar a câmera quando não estivesse usando, mas nunca dei atenção e acho que aprendi a lição da maneira mais difícil. Desde então, passei a cobrir a câmera do computador com fita grossa ou colar um adesivo na câmera do meu celular quando não estou usando. Pelo menos, fico feliz que aquele cara não tenha feito nada além de me observar. A segunda experiência assustadora que tive foi mais recente. Há um ano, meu namorado e eu nos mudamos para um novo apartamento. O lugar é grande e aconchegante, perfeito para fazer meu escritório. Meu namorado, que se chama Phil, trabalha no turno da tarde, então ele sai de casa por volta da 1h da tarde e volta entre 10 horas e 11 horas da noite. Na maior parte das vezes, eu já estou dormindo ou trabalhando nesse horário, então ele usa o conjunto de chaves dele para entrar no apartamento. A única pessoa que tem chave somos nós. Uma noite, por volta das 9 horas, enquanto eu estava cozinhando o nosso jantar, ouvi a porta da frente se mexer.
Fiquei animada achando que Phil já tinha chegado, mas quando olhei para o relógio, percebi que ainda era cedo demais. Ele estava lidando com um novo projeto naquela semana e costumava chegar mais tarde. Então, aquela forma de entrar não podia ser do Phil. A porta ainda estava se mexendo enquanto eu observava. Alguns minutos se passaram. De repente, percebi que alguém estava tentando entrar. Num piscar de olhos, o medo me tomou conta e eu liguei para o 190. A operadora me pediu para ficar calma e encontrar algo para me defender. Então peguei um vaso de vidro que estava na mesa e fiquei observando a maçaneta da porta. Estava tão assustada que eu suava de medo, até me esqueci do jantar que estava queimando no fogão. Só queria que a polícia chegasse logo e, um minuto depois, vi algo metálico, como uma chave de fenda, sendo inserido entre a porta e o batente. Aquela imagem fez meus pelos se arrepiarem. O ladrão estava tentando arrombar a porta. Decidi que precisava fazer algo, então levantei e corri para o banheiro, que ficava ao lado do quarto. Tranquei a porta e me enfiei na banheira, chorando. A experiência com a webcam ainda me assombrava. Então, enquanto chorava, liguei para Phil e contei tudo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando ouvi batidas na porta. Era a polícia pedindo para abrir. Naquele momento, eu estava com Phil no telefone e um vaso na mão. Então abri a porta muito cautelosamente. Havia 3 policiais no corredor e 2 deles estavam algemando um homem velho que parecia bem estranho. O policial que bateu na porta me disse para não me preocupar, que o homem tentando entrar na minha casa era o morador anterior, que queria pegar algumas coisas que havia deixado para trás. Aconteceu que eu havia dado alguns móveis antigos e roupas para o proprietário do apartamento e provavelmente essas coisas pertenciam a esse homem velho. Sabíamos que o morador anterior tinha sido despejado por não pagar o aluguel em dia, mas não sabíamos que ele era esse homem esquisito. Quando a polícia levou o homem, Phil chegou bem na hora. Eu desabei em lágrimas ao vê-lo novamente, sentindo a tensão sair do meu corpo. A polícia disse a Phil que o nome do homem era Matt, um senhor meio louco, mais perdido do que peixe fora d'água. Ele não tentou me assustar intencionalmente, só queria pegar algo que havia deixado para trás. Mesmo assim, ele foi preso. Depois do que aconteceu, decidimos pedir uma ordem de restrição. Você já passou por algo parecido quando estava sozinho em casa à noite? A verdade é que, desde esses incidentes, minha perspectiva sobre segurança mudou bastante. A experiência com a webcam e essa invasão um tanto ridícula definitivamente me ensinaram a ficar sempre alerta. Sou Luke e tenho um trabalho bem sério na área de segurança cibernética, mas não posso entrar em detalhes sobre isso. O que posso dizer é que meu caminho até aqui foi longo e complicado, para alguns, mas no meu caso, comecei a aprender programação quando era criança. Mas o que me fez ficar tão interessado em segurança de computadores foi o que vivi em uma noite que eu achava que seria apenas mais uma noite tranquila em casa, mas acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Foi um verdadeiro milagre que eu tenha saído disso vivo. Tudo começou em uma terça-feira à noite. Eu tinha me mudado para um apartamento novo há poucos dias, e a empresa de internet demorou para instalar o serviço. Aproveitei o fato de estar de férias por 2 semanas, então passei o dia navegando na internet. Minha namorada e amigos estavam ocupados com os trabalhos deles, então decidi que era hora de criar algum conteúdo para um canal de mistério que queria lançar no YouTube. A ideia era encontrar alguns lugares estranhos e obscuros na web, então comecei a procurar no Reddit. Nunca fui muito fã da Deep Web, não sou de procurar encrenca em lugares perigosos. Talvez tenha sido um erro assumir que só tem gente ruim na Dark Web. Enquanto navegava, encontrei uma página que imediatamente me chamou a atenção. Era uma sala de chat onde as pessoas estavam falando em uma mistura de idiomas, e não apenas em inglês e espanhol. Havia muitos outros idiomas, como português, italiano, francês e russo. Mesmo sendo 2 da manhã, a sala estava bem movimentada. Então, comecei a tirar capturas de tela das mensagens, pensando que poderia usar aquilo para o canal. Decidi traduzir o que estavam escrevendo, embora eu entendesse a maior parte das mensagens em inglês e algumas em espanhol. Elas não faziam sentido. Era como se estivessem planejando encontrar alguém, mas eu não conseguia entender o contexto completo.
De repente, depois de fazer mais algumas traduções, percebi a natureza arrepiante da situação. A pessoa que eles estavam procurando era eu. A conversa girava em torno de um nome que mencionavam repetidamente, e o pior, eles compartilharam um número de IP que eu nem tinha notado. Quando fui checar, percebi que o número era o meu. Entrei em pânico quando percebi que estava exposto a algo muito além do que eu poderia ter imaginado. Saí correndo daquela página e desconectei o modem. Eu tinha que agir rápido, e a sorte estava do meu lado, porque meu modem tinha um IP variável, o que significava que, toda vez que eu reiniciasse, ele me dava um novo número. Então, enquanto meu coração batia forte e eu tentava me manter calmo, reiniciei tudo. Um pouco assustado, mas também animado. Eu tinha feito várias capturas de tela incríveis e pensei que poderia criar um vídeo espetacular. Quem sabe até uma história de terror onde eu seria o protagonista. Quando o computador voltou, fui checar minhas redes sociais, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Tinha mais de 30 pedidos de chat de números desconhecidos no WhatsApp. Todas as mensagens eram de pessoas de diferentes partes do mundo e estavam falando em um código que eu não entendia nada. Meu coração afundou. Isso já não era mais uma brincadeira de adolescente. Não era inocente. Alguém havia conseguido descobrir meu IP e estava jogando um jogo de gato e rato comigo. O que começou como um passatempo inofensivo virou uma situação alarmante. Eu sentia os pelos da minha nuca se arrepiando porque não sabia se alguém estava realmente tentando me encontrar. As imagens daquele chat continuavam dançando na minha cabeça, enquanto minhas mãos tremiam. Pensei que precisava ser mais cuidadoso a partir de agora. A adrenalina da aventura rapidamente desapareceu e foi substituída por um medo real que eu nunca havia sentido antes. As pessoas na internet podem ser realmente estranhas e assustadoras. Definitivamente não era um lugar só para diversão e risadas. Aquela noite me ensinou que, no meio digital, a escuridão pode estar em qualquer canto. E às vezes é melhor não mexer onde você não é convidado. No começo, achei que o que estava acontecendo era estranho, mas eu conhecia algumas pessoas que podiam fazer coisas assim a qualquer momento. O que realmente me surpreendeu foi perceber que todos aqueles estranhos, de repente, tinham o meu número de celular pessoal. Isso parecia pessoal demais e começou a me incomodar. Comecei a bloquear o máximo de números que conseguia, mas era tão louco que, para cada número que eu bloqueava, outro aparecia em questão de minutos. E não só isso, alguns dos números que eu já tinha bloqueado estavam reativando suas mensagens. Era tudo muito confuso e frustrante, e tudo o que eu conseguia pensar era em mudar de número. Mas quando olhei minhas mensagens novamente, percebi que isso também não resolveria nada. Ao olhar os arquivos que eles me haviam enviado, um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que não devia abrir nada, mas as prévias das imagens eram suficientes para me congelar. Eram fotos da minha casa. Naquele momento, corri até a janela e vi pessoas andando do lado de fora. Elas poderiam ser qualquer um, mas minha mente insistia em pensar que eram eles. O pânico tomou conta de mim. Eu me senti encurralado. Imediatamente enviei mensagens para meus amigos pedindo que viessem passar a noite, e minha namorada queria vir também, mas eu não queria envolvê-la no que estava acontecendo. Depois de um tempo, comecei a me acalmar, reconhecendo que meus amigos estavam saindo do trabalho e alguns já estavam a caminho. Sentei e fiquei ali, esperando, ouvindo cada sonzinho e verificando o WhatsApp, caso alguém me mandasse alguma mensagem. Cerca de 30 minutos depois, as fotos pararam. Eu me perguntei se eles haviam se cansado ou se sabiam que eu estava esperando. De repente, uma batida na porta me fez pular. Eu não tinha ouvido nada dos meus amigos, então não fazia ideia de quem estava batendo. Peguei uma faca grande da cozinha e me aproximei da porta, sentindo o pulso disparando. "Olá, quem é?" Perguntei, mas não houve resposta. Depois de um momento, outra batida foi ouvida. "Saia agora, a polícia está chegando", disse uma voz, mas soava mais como uma brincadeira. Assustado, peguei o celular e liguei para a polícia. O telefone tocou apenas alguns segundos antes que alguém atendesse do outro lado. Mas não era um policial. A voz disse: "Olhe para os olhos, siga os olhos, encontre seu passado e seu futuro. O olho está te observando." Atônito, desliguei o telefone e um calafrio percorreu minha espinha.
Eu tinha que encontrar uma saída. Então corri para a porta dos fundos, convencido de que era melhor do que ficar ali. Mas, assim que estava prestes a abri-la, alguém a empurrou do outro lado. Eu recuei, assustado, quando 4 caras apareceram na porta, cobertos com capuzes negros e máscaras brancas. Cada uma das máscaras era diferente, mas igualmente aterrorizante. Quem são eles? O que querem? Eu gritei, sentindo meu coração bater forte. A verdade é que eu já havia parado de ouvir batidas na porta da frente. A tensão no ar estava palpável e eu não sabia como sair dessa situação. Naquele momento, eu só queria que meus amigos realmente chegassem e que tudo isso virasse a história mais maluca que eu poderia imaginar. Mas, ao olhar para aqueles caras na porta, sabia que as coisas só iam piorar. Nesse momento, uma das figuras na minha frente tirou uma chave e a colocou na fechadura. Quando a porta se abriu, o pânico tomou conta de mim da cabeça aos pés. Eu não conseguia acreditar que aquelas pessoas podiam simplesmente entrar na minha casa quando quisessem. Meus piores medos haviam se tornado realidade. Quando a porta da frente se abriu, mais 5 entraram, e agora eu estava preso em um cômodo com quase 10 caras de preto e usando máscaras. Qualquer tentativa de fuga parecia muito arriscada. As paredes pareciam se aproximar cada vez mais e aqueles caras se moviam em direção a mim com passos lentos e calculados. Eu estava encurralado. Tudo o que eu podia fazer era me encostar na parede, faca na mão, embora soubesse que isso era inútil. Em algum momento, eu teria que me defender, mas a realidade dizia que isso só ia piorar. Quando eles finalmente chegaram perto o suficiente, vi que tiraram algo dos bolsos. O terror me dominou quando percebi o que era. Seringas. Todos tinham um líquido que eu não conseguia identificar, e isso me encheu de pavor. Fui o mais resistente possível. Consegui até jogar alguns deles no chão, mas eram muitos. Em um piscar de olhos, meu corpo começou a se sentir fraco. Era como se estivesse caindo no sono, mas eu lutava para ficar acordado. No entanto, mais e mais pessoas com seringas entravam na sala. Não havia nada que eu pudesse fazer. O toque deles foi o fim. A próxima coisa que lembro é de acordar no dia seguinte com uma dor horrível e sentindo que iria vomitar. Nunca havia sentido algo assim. Olhei para o meu celular e não vi nenhuma mensagem dos meus amigos, o que era estranho, porque nunca havia contado a eles que viriam. Fiquei confuso e um pouco angustiado. Então, abri o WhatsApp no computador e notei algo estranho. A página dizia WhatsApp Web, mas sem o segundo P. Isso foi um grande sinal de alerta. Aquela conversa era falsa e eu nunca disse aos meus amigos que viessem me ajudar. Foi um golpe duro. Decidi ir ao hospital, mas os médicos não encontraram nada de errado. Mesmo assim, eu sentia que meu corpo estava se despedaçando. Desde aquele dia, sempre senti que alguém estava me espionando e vi pessoas estranhas andando perto da minha casa, sorrindo, como se soubessem de algo que eu não sabia. Nunca mais estive sozinho. A sensação de estar sendo observado nunca se foi. Comecei a estudar segurança cibernética na esperança de encontrar aqueles caras e entender o que realmente aconteceu. Mas meus esforços pareciam inúteis. Minha saúde estava se deteriorando. Comecei a ficar doente com coisas estranhas e me senti cada vez mais fraco. Passei meus dias sozinho, longe da minha namorada, e as brigas com meus amigos não ajudavam. Eu estava consumido pela dúvida de que talvez nunca descobrisse a verdade, e não conseguia parar de pensar que isso fosse apenas uma maneira de perder tempo antes que tudo piorasse ainda mais. Como se a amargura tivesse vindo para ficar. Talvez essa seja apenas outra forma de dizer que estou me aproximando do fim, e a verdade é que não sei se estou preparado para o que isso significa. Minha vida costumava ser normal, mas agora tudo é um estranho labirinto de medo e incerteza. Como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não consigo acordar.